Olha só, agora a gente vai começar a falar sobre a alteração da motricidade. Eu vou ensinar vocês como avaliar a motricidade de um paciente. Por incrível que pareça, o ato de se movimentar não é somente um ato voluntário. Existe também a movimentação involuntária. E é por isso que a gente precisa dividir essa aula em dois momentos. Em um momento a gente vai falar da movimentação da motricidade voluntária e em outro da motricidade involuntária. Um exemplo já para você entender o que seria a motricidade involuntária é aquele tremor basal de um paciente com Parkinson. Aquela é uma movimentação que ele não está fazendo de forma consciente, então a gente considera uma movimentação, uma motricidade involuntária. Mas começando a aula pela motricidade voluntária, vamos falar alguns conceitos fundamentais aqui. E o primeiro deles é que a gente precisa diferenciar paresia de plegia. A plegia é a ausência completa da movimentação. A partir do momento em que a gente não tem a movimentação, a gente está tratando de uma plegia. Já a paresia é a diminuição do movimento, a diminuição da força. A palavra estratégica aqui é diminuição. Na plegia, a gente tem a ausência de movimento. Essa plegia pode ser de um membro, pode ser da mão, pode ser do pé, mas ela também pode ser de uma toda metade sagital. A gente chama isso de hemiplegia, quando um lado inteiro do corpo tem ausência de movimento. A hemiplegia pode ser direita ou pode ser esquerda. Se a gente tiver uma plegia dos membros inferiores, da cintura para baixo, a gente considera isso como uma paraplegia. Até você talvez já tenha ouvido o termo paratletas. As pessoas que andam de cadeira de rodas e praticam atividade física, os paratletas. A gente está tratando aqui de pacientes que tenham uma ausência de movimentação de membros inferiores. Agora, se eu não tenho movimentação do pescoço para baixo, eu não tenho de membro superior, eu não tenho movimentação de tronco, eu não tenho movimentação de membro inferior, eu chamo isso de tetraplegia. É o paciente que não tem ausência de todas essas estruturas que foram citadas. Focando agora em específico no ponto da paresia, na diminuição do movimento, a gente precisa avaliar o tônus deste músculo que está com a movimentação diminuída. Esse tônus muscular, a contratilidade desse músculo pode estar diminuída, uma hipotonia. Isso acontece na síndrome do motoneurônio inferior, na paralisia flácida. É como se o músculo estivesse flácido, uma flacidez muscular muito significativa. Aquele músculo completamente sedentário que nunca se contraiu na vida. Isso seria a classificação de hipotonia. A normotonia seria a tonicidade esperada. E essa tonicidade esperada é feita por muitas coisas. Várias coisas estão envolvidas nesse mecanismo de regulação da força, o que pode, se cada um ou qualquer um desses estiver alterado, pode ter uma alteração para hipotonia ou o próximo tópico, hipertonia. A hipertonia seria quando a gente tem uma contração, uma contratilidade excessiva do músculo e está tão contraído que a pessoa, o paciente, não consegue relaxar, não consegue movimentar porque não consegue descontrair aquele músculo. Aqui a gente está falando da paralisia espástica, da síndrome do motoneurônio superior, tá certo? Então, a gente está fazendo aqui uma classificação mais subjetiva, mais genérica do que é hipotonia, normotonia e hipertonia. É como a contratilidade do músculo está. Mas se a gente está falando nessa aula sobre tônus muscular, sobre força muscular, a gente precisa aprender como é que a gente classifica a força de um paciente. Então, olha aqui para mim. A gente vai falar de um ponto muito importante. Existe o paciente que não consegue mexer nada e existe o paciente que consegue mexer normalmente o seu membro. Mas existe uns 50 tons de cinza aqui no meio. E aí se criou uma escala simplificada de como é que a gente classifica a força do nosso paciente. E você precisa aprender isso, porque você vai precisar descrever lá na sua anamnese, na verdade no seu exame físico, o que é que você encontrou de força muscular desse paciente. Então preste muita atenção aqui no slide. A gente tem os pacientes que conseguem vencer a gravidade, ou seja, conseguem elevar aquele músculo ou aquele membro, mesmo na presença da gravidade, ele consegue elevar contra a gravidade.
E existem os pacientes que nem vencer a gravidade conseguem. Ele tá lá com o braço parado, se você soltar o braço cai, se você soltar o braço cai, soltou a perna cai. Ele não consegue nem vencer a gravidade. A gente tem esses dois grupos de paciente. O grupo 1 a gente classifica entre 0, 1 e 2. O grupo 2 a gente classifica em 3, 4 e 5. Então vamos lá. Dos grupos dos pacientes que não vencem a gravidade, a gente tem o grau 0, aquele paciente que não tem qualquer contração muscular quando a gente bota a mão. É como se ele nem estivesse tentando mexer o braço. A palavra-chave aqui é essa. O grau 0 é como se o paciente nem estivesse tentando mexer o braço. Seu Patrício, dobre o seu bíceps. Faça força no seu braço, faça força no seu bíceps para dobrar o braço. Você palpa aquele bíceps e o bíceps nem sai do canto. Esse seria o grau 0. O grau 1 é quando você consegue sentir que o músculo está mexendo, mas ele não gera nenhum resultado de movimentação. Você sente que o músculo está querendo se contrair, mas não gera nenhum resultado de movimentação. Por sua vez, o grau 2 é quando a gente coloca o braço num plano horizontal e a mão consegue deslizar lateralmente. Lateralmente ele consegue, mas elevar contra a resistência da gravidade, ele não consegue. Ele não vence gravidade, mas ele tem força o suficiente para fazer pequenos deslocamentos laterais. Isso aqui seria o grau 2. Então, revisando. Grau 0, nada. Tocou, não sentiu nada. Grau 1 é aquele que você sente alguma contração querendo esboçar um movimento. Grau 2, aquele que faz movimentos horizontais, mas não faz movimentos verticais. Entrando agora no grupo de pacientes que vencem a gravidade, a gente tem o paciente que é o grau 2. A gente tem um paciente que é grau 3, que ele vence a gravidade, mas não vence qualquer resistência que a gente oferecer a esse membro. Se a gente toca no braço, o braço cai já. Ele consegue com muito esforço vencer a gravidade, mas qualquer coisinha, aquele braço cai. Por sua vez, o grau 4, a gente está falando do paciente que vence a gravidade e que mesmo se você colocar uma resistênciazinha leve, ele consegue vencer aquela resistência. E o grau 5 é o grau normal, que vence a gravidade e também vence qualquer resistência significativa. Óbvio que se você amarrar o braço dele na maca, ele não vai conseguir levantar porque ele não é o Hulk. Mas uma resistência normal ele consegue vencer. Esse seria o processo para você classificar a força muscular de um paciente. Então, já que a gente já viu tônus muscular, força muscular, a gente viu tudo de motricidade involuntária, eu quero que a gente agora conheça a parte involuntária. A gente viu a voluntária, agora vamos para a voluntária. Na motricidade involuntária, a gente tem que conhecer como é que ela pode se manifestar. A gente pode ter tremores, a gente pode ter tiques, a gente pode ter abalos musculares, como a gente também pode ter convulsões. Essas são as 4 principais manifestações da motricidade involuntária. O tremor você conhece. Já o tique é um movimento repetitivo e sem sentido. Ele é um movimento organizado, mas que não tem nenhum sentido naquele contexto. Já o abalo muscular é como se fosse um espasmo. É como se fosse uma convulsão de meio segundo. Ele é um músculo que se contraiu e relaxou sozinho, do nada, sem o paciente perceber, sem ser intencional do paciente, mas aquilo aconteceu e aquilo gera um susto sempre que acontece. A convulsão, por sua vez, é uma contração, é uma movimentação involuntária de todo o corpo, por uma descarga energética completamente desregulada dos neurônios.
eles estão se comunicando de forma completamente desorganizada e extremamente embaralhada, e aí a gente tem uma convulsão. Essa convulsão pode ser tônico-clônica, pode ser uma convulsão tônica, clônica generalizada, focal. Isso tudo vocês vão ver com mais detalhe na neurologia. Mas saibam que as manifestações de convulsão faz parte do componente da motricidade involuntária. Então, nessa aula que a gente viu foram os componentes da motricidade voluntária e da involuntária. Por isso, eu quero que no backup você lembre exatamente dos principais pontos, que seria isso aqui. A diferença entre paresia, plegia, hemiplegia, paraplegia e tetraplegia e a classificação da força de um paciente. Essa aqui são duas coisas que com certeza você vai usar na sua vida. Muito obrigado e até a próxima aula.